Bom dia, meu aluno! Agora vamos falar sobre o nível de serviço logístico. E o que seria esse bendito nível de serviço logístico? Inicialmente, ele é a qualidade que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da firma, da empresa. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento aos pedidos, para entregar no prazo certo, na quantidade certa, a pessoa certa, sem traves. E dentro das possíveis análises, a gente vai direcionar no gerenciamento de fluxo de bens e serviços, a análise do desempenho dos fornecedores e os resultados de todos os esforços direcionados à questão da logística. E nesse contexto, o nível de serviço logístico, ele é fator-chave no conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem aos seus clientes para assegurar a coisa principal nesse contexto, nessa relação, que é a fidelidade. Como o nível de serviço logístico está associado aos custos de prover esse serviço, o planejamento da movimentação dos bens e serviços deve iniciar-se com as necessidades de desempenho dos clientes no atendimento de seus pedidos. E aí, numa visão mais moderna, se reconhece que a escolha do cliente é influenciada pelos vários níveis de serviços logísticos oferecidos. E aí pode ser um elemento promocional, tão importante quanto o desconto de um preço, a questão da propaganda ou das vendas personalizadas. Levando em conta ainda também outros fatores de análise, pode ser o transporte especial, ou seja, a maior disponibilidade de estoque, processamento mais rápido de pedidos e menor perda ou dano de transporte. Geralmente afetam positivamente aos clientes e logo as suas vendas. Então vejam como é importante essa questão de você mensurar o nível de serviço logístico. Lembrando que os serviços logísticos são os serviços prestados por determinadas empresas que envolvem as diversas atividades logísticas, que podem variar desde a produção, passando pelo transporte, a armazenagem, até a chegada ao consumidor final, atendendo basicamente a cadeia por completo. E o que pode ser feito para melhorar ou aumentar o nível de serviço logístico? Primeiramente, a empresa deve ouvir mais os seus clientes. É algo fundamental para melhorar a qualidade do serviço em sua empresa, pois o foco de qualquer negócio que lide com o público deve ser a satisfação. Outra, utilize as melhores práticas de mercado. Use o benchmark, faça as comparações, copie, faça a melhor prática para atender melhor o seu cliente. E por último, invista em um bom ambiente, onde você vai acolher o seu cliente com satisfação, um ambiente limpo, um ambiente cheiroso e propício a que o cliente esteja disposto a ir lá comprar. Além disso, é importante que você realize pesquisas, faça reuniões com os clientes, monitore as redes sociais, analise as reclamações, atenda as reclamações, acate as reclamações, melhore o seu serviço, invista em tecnologia, ouça o seu cliente. O nível de serviço logístico ele está diretamente relacionado ao conceito de qualidade. Logo, é possível descrevê-lo como sendo a qualidade com que o fluxo de bens ou serviço é gerido, geralmente iniciando na recepção do pedido e finalizando na entrega do produto. Outro elemento importante para atingir o nível de serviço é controlar por meio de indicadores de desempenho que visam monitorar os processos internos e externos. Em geral, os indicadores de serviço logístico refletem a performance e permitem acompanhar os dados preliminares até o seu resultado final. E aí nós temos como análise inicialmente o pedido perfeito, que representa o percentual de pedidos entregues nas condições negociadas com o cliente, sem avarias e demais ocorrências. Temos a entrega realizada no prazo, que vai apurar, no caso, o percentual de entregas realizadas dentro do prazo acordado, porque o cliente às vezes se estressa se você não entregar no prazo. Quem nunca recebeu uma mercadoria que gerou tanta expectativa e os correios não entregou na hora? Barra de gota. E aí temos o índice de atendimento do pedido. Mede o percentual de pedidos atendidos em sua totalidade. No primeiro envio, obviamente, ao cliente, considerando a quantidade de diversidade de itens. Tempo de ciclo de pedido. Compreende o tempo decorrido entre o recebimento do pedido até a data de efetivação da entrega.
E aí nós temos, por último, a disponibilidade de estoque, ou seja, oferece a capacidade de estoque para atender toda uma demanda. Lembrando que nós temos aí as demandas sazonais, então as empresas têm que se preparar justamente para atender todas as pessoas que desejam comprar naquele período. Aí estamos próximo do Dia das Crianças, então provavelmente as empresas se organizaram já para que essa demanda de presente no Dia das Crianças ela consiga atender às necessidades de todos os seus clientes. Lembrando que há a possibilidade de variáveis que nós não controlamos. Então, quando se fala de logística, principalmente a matriz que nós utilizamos, que é o modal rodoviário, existem vários riscos com relação às entregas. Então, o que pode fazer com que o produto não chegue em tempo real? Primeiro, levar em conta a questão dos estoques deficitários, ou seja, não tem estoque suficiente para atender todas as pessoas. Ou às vezes a questão da falta de planejamento estratégico quanto à localização dos armazéns dos centros de distribuição. Segundo, a gente sabe que as nossas estradas brasileiras elas estão muito mal conservadas, então tem buraco para tudo que é lugar, pode furar um pneu e aí dificulta quebrar um eixo e o caminhão não consegue chegar a tempo. No caso, os motoristas, alguns são imprudentes. A gente vai conhecer a realidade de alguns motoristas, a gente sabe que eles correm demais, às vezes se drogam e aí não facilita a entrega. A questão também dos assaltos. A gente vira e mexe, vê que existem vários assaltos e aí o desvio de carga, consequentemente, vai fazer com que as entregas não cheguem no prazo. E aí a gente consegue entender que o nível de serviço logístico, inicialmente, era um conjunto de atividades para atender às necessidades de clientes cada vez mais exigentes. Lembrando que se a gente for comparar com o cliente no dia de hoje, se a gente voltar 30, 40 anos atrás, a gente sabe que esse percentual assim, de exigência ele não era tão grande, tão drástico. E aí, com a diminuição do ciclo de vida dos produtos, as pessoas estão consumindo cada vez mais e mais e mais. Lembrando que a busca do serviço logístico ela está relacionada diretamente à garantia da fidelização do cliente, ou seja, fazer com que ele compre mais, que ele goste, que ele se aproprie, que ele se identifique com a empresa. E outra busca do serviço logístico é entender e controlar o fluxo de materiais, recursos financeiros, informações que sejam capazes de subsidiar cada vez mais a melhoria do serviço logístico. E aí também a busca é atender a necessidade do cliente, que é o papel principal no gerenciamento das informações. Nesse contexto de gerenciamento do serviço logístico, existem alguns elementos que devem ser analisados antes, que são os elementos pré-transacionais, os elementos transacionais e os elementos pós-transacionais. Os pré-transacionais são aqueles processos que acontecem antes do processo de compra. Então, a questão da acessibilidade aos produtos, o cliente vê o produto, existe aquele cliente que não se incomoda em comprar direto na internet sem ver o produto, sem manusear. Só que a gente tem que levar em conta que existe uma parcela da população que já tem uma certa idade. Então, para ele mudar a cultura dele já demora um pouco mais. Então, ele prefere comprar em loco, ele pegar o produto, ele ver o produto, visualizar, manusear. E aí tem a questão que o cliente, nesse momento pré-transacional, ele vai ter que analisar as vantagens da compra, ele vai ter que ver como é que é o serviço ao cliente, como é que é o atendimento e o horário de atendimento disponível para poder atendê-lo e tirar suas dúvidas. Aí nós temos aí agora a análise transacional, que no caso aí é a efetivação da compra. Então, análise do estoque, se tem estoque suficiente para atender o cliente, os pedidos eles vão ser atendidos no prazo, o tempo de resposta das solicitações ele vai conseguir atender realmente em tempo hábil, esse tempo entre o pedido e a entrega do produto final, então ele quer prazo. Quanto menos demorar a entrega, com certeza vai fidelizar melhor o cliente. E por último, a parte pós-transacionais, que é a instalação do produto, se no caso for um produto que careça da instalação, no caso do ar-condicionado, às vezes no caso de uma TV Smart, a questão da garantia, e muitos estão trabalhando agora com a garantia estendida, o tratamento das reclamações, se as reclamações realmente elas recebem respostas, se os problemas, se as demandas do cliente eles são atendidas, a questão do envio, se é enviado no prazo, o prazo de entrega é atendido, se existe um feedback para esse cliente. Então, toda essa demanda está relacionada à análise da nível de serviço logístico.